O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crer em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinham sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero retomar o Evangelho de hoje. Vamos tentar entender esse momento em que Jesus faz esse convite a essas pessoas que estavam ali no último dia da festa. Essa festa para os judeus é uma das festas mais importantes, a festa assim chamada dos tabernáculos, que relembra o tempo que Israel passou no deserto. Então todos os homens, depois da idade adulta no judaísmo, eles eram convidados a participarem pelo menos de 3 grandes festividades. E uma delas era esta. Essa festa ela acontecia no mês de setembro e outubro, mês de outono, E depois da colheita, e ela tinha duração no mínimo de 8 dias. Então era uma grande festa. E é dentro desse contexto que Jesus, no primeiro momento, ele fala que não vai à festa. Ele é convidado, mas ele diz que não vai. Depois, ele vai à festa secretamente. Aliás, já há um boato, um ruído no meio do povo, se ele vai vir ou não vai vir à festa. Quando ele é convidado, ele diz que não vai, mas só que depois ele decide ir secretamente. E a multidão que estava ali naquela festa se encontrava meio alvoroçada, porque havia 2 tipos de público: aqueles que admiravam Jesus por aquilo que ele fazia, pelos sinais, pelos prodígios, e até afirmavam ser ele o Messias, e um outro grupo também significativo que contestavam Jesus. Então é dentro desse contexto que ele vai se colocar de pé. Normalmente o mestre, em outros momentos, quando ele ensina sentado. Ele é o mestre. Agora não. Ele se coloca de pé e em voz alta ele faz um convite, um apelo àquela multidão, dizendo: se alguém tem sede,
venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. A assembleia, um grupo já estava dividido. Até eles tramavam prender Jesus. E diante desse apelo que Jesus faz, quem tem sede vem a mim e beba. No momento em que ele fala isso, com certeza ele deixa o povo mais raivoso ainda, principalmente aqueles que se contrapunham àquilo que ele estava propondo. Porque já o profeta Isaías, na sua profecia, no capítulo 55, ele afirma: ó, todos que estáis com sede, vinde buscar água. Todos vós que estáis com sede. No momento em que Jesus ele se revela, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele está se revelando principalmente para o grupo que não concordava muito com ele, que ele é o novo Messias, que ele é o Messias. E isso provoca um mal-estar tremendo. Temos ali os fariseus, aqueles que eram fixados na lei. Temos aquele fato no Antigo Testamento, onde Moisés, o povo está no deserto, e em um dado momento o povo sente sede. O povo reclama com Moisés, Deus orienta Moisés, Moisés bate com a vara na rocha, e da rocha começa a brotar água, e o povo ali no deserto é saciado por aquela água que começou a jorrar daquela rocha. E Jesus também se posiciona no meio desta multidão como um novo Moisés. Mas já não é mais uma rocha que vai produzir água, é Ele mesmo que vai saciar a sede da multidão. E Ele faz esse apelo. E aqueles que se abrem à proposta de Jesus, com certeza farão a experiência. Aqueles que acreditarem em mim, aqueles que beberem desta água que eu vou dar, eles jamais terão sede. Nisso ele já está também fazendo a promessa do Espírito, porque até então o Espírito não tinha sido dado a eles. Mas, amados irmãos, há dois momentos que Jesus usa essa expressão de sede. Quando ele propõe, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quando ele está no alto da cruz, onde ele mesmo reclama, eu tenho sede. Só que o Senhor está olhando para uma multidão, como hoje aqui nesse centro de evangelização. Está querendo propor a mim e a você uma água que mata a sede. Quem tem sede, vem a mim e beba. Uma água que é suficientemente capaz de mudar qualquer realidade interior. Não é qualquer água, não é qualquer cisterna, não é qualquer fonte. É Ele mesmo que está se oferecendo. E no momento em que eu beber desta nova água que Ele está se oferecendo, eu vou experimentar dentro de mim novas realidades. E a igreja tem sido essa fonte, esse transbordar desta água para aqueles que têm sede. Hoje nós mataremos a nossa sede no altar da Eucaristia. Quantos que mataram a sede hoje no sacramento da confissão? Quantos que mataram a sede na escuta da pregação da palavra? É o Senhor se oferecendo. Só que essa sede, ela não pode ser simplesmente matada aqui e agora. Ela precisa provocar em nós uma mudança, e uma mudança radical.
Uma vez que eu bebo dele, uma vez que eu experimento dele, essa sede, ela tem que ser saciada, mas que eu não volte a querer a beber em qualquer outras realidades. E o nosso grande problema tem sido esse. Pessoas que talvez venham a tantos outros acampamentos, já vieram, melhor dizendo, a tantos outros acampamentos, e que acabaram, beberam de Jesus, e quando retornaram, foram beber em outras fontes. E olha o que nos diz o Papa Francisco: quem nos ouve e vê, deve poder ler nas nossas ações aquilo que ouve da nossa boca e, consequentemente, diz ele, e dar glória a Deus. A incoerência dos fiéis e também nossa, dos pastores, entre aquilo que dizem e o que fazem, entre palavra e maneira de viver, mina a credibilidade da igreja. É o nosso querido e amado Papa Francisco. Se nós bebemos do Senhor, vamos começar a viver uma vida coerente com a água que nós bebemos. Se Ele verdadeiramente saciou a nossa sede, vamos acreditar que isso nos foi suficiente, que nós não podemos continuar bebendo em outras realidades. Esse é o apelo de nosso Senhor. Eu disse ali atrás que eu chamaria aqui à frente para testemunhar a vocês nosso querido Padre Anderson. Ele ficou assim, olhou para mim. Mas vem cá um pouquinho, pega aquele outro microfone que está lá para o padre. Ele disse, eu não vou não. Falei, você vai sim. Padre Anderson, um dia ele bebeu. Mas antes dele beber, ele tinha a vida dele. Vocês já conhecem bastante o testemunho do Padre Roger, já está no livro Clamando por Milagres, já está no livro da Profecia de Avivamento. Mas ele também tem uma história de quem um dia fez a experiência de beber. E bebeu de uma tal forma, né? Que hoje está aí, como sacerdote de nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda essa graça. Partilhe um pouco com essa assembleia. Quem era o Padre Anderson e o que nosso Senhor fez? Em que momento histórico da sua vida que ele fez o apelo, o Senhor aceitou, bebeu, e a partir do beber, a sua vida foi só sendo transformada, como está sendo transformada, a sua resposta foi uma outra, e uma tentativa de a cada dia atualizar essa resposta, porque o que a gente tem percebido, Padre, é que as pessoas até se animam com um acampamento desse, são tocadas pela graça de Deus, mas quando voltam, infelizmente, há uma incoerência, e as pessoas ficam até chocadas, né? Porque beberam, experimentaram da graça e depois não conseguiram manter nessa perseverança da graça. A primeira coisa que eu vou dizer que mudou é a obediência. E estar aqui não é fácil, né? Principalmente pegou assim de surpresa. Mas o que eu quero dizer é que se hoje eu estou dentro do contexto do que o Padre Edmilson está trazendo, é justamente porque eu não apenas bebi do Espírito, mas hoje eu busco viver a vida no Espírito. Amém. E quantos de nós estávamos conversando hoje ali nos confessionários, nós padres, antes de começarmos a confessar, quantos que vêm em busca dos dons do Espírito Santo, mas os dons assim extraordinários do Espírito Santo. Mas os dons do Espírito Santo, eles se manifestam na vida no Espírito. E é justamente isso que eu trago um pouquinho para você da minha vida, da minha história. Não vou me delongar muito, porque são 36 anos, contar 36 anos assim, haja tempo. Mas eu começo quando eu tinha 16 anos de idade, e fazendo
sem cabeça, um jovem de 16 anos de idade que recebia as propostas do mundo todo. Todas as propostas que há 20 anos atrás, já se passaram 20 anos, meu Deus. Há 20 anos atrás, as propostas que os jovens recebiam. Eu recebi a proposta de começar a fazer musculação, de fazer academia, então era fortinho, né? Minha mãe me fez assim, bonito, então não tem como negar. E também orgulhoso, né? E comecei a fazer exercício físico e tudo, então também tomava anabolizante para ficar cada vez mais forte, mais inchado, né? Porque era o auge de um jovem de 16 anos que não tem nada na cabeça. E ali dentro da academia eu recebi uma proposta de participar de um negócio que chama Clube das Mulheres. Esse Clube das Mulheres, para as mulheres que eram a plateia, nós homens íamos e ali fazíamos o nosso show de striptease. Esse show de striptease, ali as mulheres pagavam e davam dinheiro, né, sobe mão, desce mão e toda aquela coisa. E ali começou, digamos assim, a minha vida pública de uma maneira errada. Eu tinha apenas 16 anos, então eu não tinha como ficar nesse lugar muito tempo por causa do juizado de menores e todas aquelas coisas. Eu fazia a minha apresentação, ganhava ali meu dinheiro. Na época nós poderíamos trazer hoje em média de R$300 por apresentação. Você imagina que isso na cabeça de um jovem de 16 anos, onde ele tem as mulheres aplaudindo ele e R$300 por cada dancinha ali de 10, 15 minutos, isso é uma tentação, uma proposta muito grande. Só que ali dentro dos jovens, aqueles homens que participavam daquele encontro, daquele clube das mulheres, uma coisa que me intriga até hoje, padre, era justamente quem eram as mulheres que iam ali. Muitas vezes eram as mulheres que iam para fazer a sua despedida de solteiras, mulheres que iriam casar no sábado e chegavam ali na quinta-feira e estavam fazendo toda aquela coisa. Muitas senhoras que, por já ter vivido uma frustração no próprio matrimônio, iam ali em busca de uma aventura. Tantas outras mulheres, para fugir das suas próprias realidades, também iam ali. Mas, atrás dos bastidores, aqueles homens fortes, né, que estavam ali, pelo fato deles terem tantas e de inúmeras e de todas as formas, aquilo que seria o normal, homem e mulher, eles queriam mudar. Muitas vezes eles queriam até mesmo viver uma relação homossexual, porque eles estavam, entre aspas, enjoados daquilo que era a relação heterossexual. E aí tiveram propostas para mim, mas eu falei, não, peraí, aqui pode pagar quanto for, mas isso E aí saí dali, conheci uma moça, para a gente resumir um pouco a história. Saí dali, conheci uma moça, começamos a namorar, vivi 3 anos de namoro, um namoro completamente errado, um namoro completamente desvirtuado, um namoro nada de santo, onde tinha relação sexual e tudo isso, aquilo. Não se escandalize, eu imagino o que as pessoas às vezes ficam pensando de um padre falando isso. Eu fico hoje temoroso, é a primeira vez que eu estou dando meu testemunho desse jeito. Mas por obediência, porque esse aqui foi o primeiro a me acolher na Canção Nova em 2000, eu estou dizendo. Então meu namoro ali com 16, 17, 18, 19 anos, era um namoro que com as vizinhas da frente eu saía, com as amigas e aquela coisa toda. Não tínhamos um namoro santo, claro, fazíamos tudo o que você pode imaginar. Cuidado com a imaginação para não ser tão fértil. Só que depois, passado 3 anos, essa moça, ela teve câncer no cérebro, 2 tumores no cérebro que fizeram com que ela falecesse, que levaram ela à morte. Aí eu aí eu me perdi completamente, porque nós estávamos já, apesar de todos os nossos percalços, todos os nossos problemas que tivemos, todas as traições, termina namoro, volta namoro, faz isso, faz aquilo, ela morre. E na morte da Sabrina, era o nome dela, eu me
estava completamente perdido. Vivi 6 meses de depressão em casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa para o trabalho, trabalho para casa. Até que apareceram os meus, entre aspas, psicólogos. Os psicólogos de plantão, aquele que é a pessoa, é o Satanás revestido de pessoa, que fazem propostas de tudo quanto é jeito. Não, deixa disso, vamos com a gente naquele lugar. Não, vamos beber aquele negócio. Não, vamos fumar aquilo lá. Olha, aquela pessoa está interessada em você. Sabe esses nossos psicólogos de plantão que só servem para levar a gente para o buraco? Aí o que eu fiz? Passado esses 6 meses que eu estava em uma depressão profunda, eu comecei a querer provar para mim mesmo que a morte da Sabrina já não me influenciava em nada, que a morte da Sabrina já não mexia nada na minha vida. E aí eu comecei a fazer isso. Eu comecei a participar de um grupo de pagode, sou de São Paulo, capital, comecei a participar de um grupo de pagode, comecei a frequentar alguns barzinhos, e ali nós fazíamos o nosso show, né? Naquele tempo eu era artista, né? Eu gostava de artista, eu gostava do palco. E aí eu fazia o nosso show ali, cantava, tocava pandeiro, era um grupo de pagode na época. Acabava os nossos shows, nós íamos para as mesinhas ali, e nisso apareciam as mulheres. Eu hoje brinco, dizendo que as mulheres que apareciam eram de Gisele Bündchen e a Dercy Gonçalves. E aí eu comecei a dizer, uma vez que eu queria provar para mim mesmo que a morte da minha noiva, da minha ex-noiva, já não afetava mais nada na minha vida, eu comecei a cobrar. Se era uma Gisele Bündchen, era baratinho. Se era uma Dercy Gonçalves, o negócio era mais caro. Se é, claro, não estou dizendo que era a Gisele Bündchen, nem a Dercy Gonçalves, né? Mas para que a gente veja, se era uma moça bonita, tudo no lugar, era bem baixinho o preço, porque o que valia era o prazer pelo prazer. Mas se ia ter um esforço de ser uma pessoa feia, gorda, desengonçada, a coisa era um pouquinho mais cara. Se eu pedir para contar, vou contar. Agora me deixa com vergonha. Eu estou vermelho da cor do paramento que eu estou usando agora. E aí uma vez que a coisa cobrava, nisso, pelo fato de me envolver tanto com as situações, porque é uma coisa que te envolve e te deixa cego, seja o prazer, seja o poder, seja o ter. As 3 tentações de Jesus. Então eu tinha o prazer, eu tinha as mulheres que eu queria, além de ter as mulheres que eu queria, eu cobrava pelo, entre aspas, trabalho, pelo serviço. Essa era a minha vida noturna, porque eu tinha o meu trabalho na minha vida diurna. Tinha o meu trabalho, eu trabalhava numa grande empresa, numa multinacional, que trabalha com construção de casas. Trabalhava ali, à noite ia para essas boates. Passando um pouco a página, né, para a gente não se delongar muito, aconteceram 3 fatos na minha vida que eu digo que são 3 fatos onde Deus puxou o tapete para que eu pudesse enxergar Ele. O primeiro, eu me envolvi com agiota. Você sabe o que é o agiota? Onde eles te emprestam dinheiro, você pega hoje, por exemplo, R$10, amanhã você já tem que pagar 15, depois de amanhã você já tem que pagar 30 e por aí vai. Como eu, por essa vida noturna e longe, eu gastava mais do que eu recebia, por mais que eu recebesse, por mais que eu tivesse todo aquele trabalho de 4, 5, 6 programas às vezes na noite, eu gastava muito, pagava para todo mundo, fazia viagens, carros, isso, aquilo outro, veja o poder nas mãos. Eu me envolvia com a agiota, ele ia pagando os meus cheques, ele ia pagando as minhas contas e eu ia pagando para ele. Ótimo. Só que a primeira puxada de tapete de Deus para mim, como eu tinha uma vida noturna e uma vida diurna, uma vida à noite, uma vida durante o dia eu tinha que lidar com pessoas, eu tinha que ser gentil, porque eu trabalhava com o público, eu tinha que vender o meu produto, e não era o meu produto, mas era o outro produto. Não era o meu produto que eu vendia durante a noite, era o outro tipo de produto que eu vendia durante a noite. E aí eu comecei a tratar as pessoas mal, ótimo, chegou à conclusão de ter sido mandado embora do meu emprego. Essa foi a primeira coisa. Por ter sido mandado embora, eu não tinha como pagar o agiota.
A segunda coisa, esse agiota vai até a minha casa, ameaça a minha família de morte, se eu não pago aquilo que eu devia. Terceira coisa, e essa mais grave, e aqui eu quero louvar a Deus pela Santa Igreja de Deus. Por quê? A terceira coisa, uma das mulheres que eu me envolvia ficou grávida. Eu tinha tudo o que eu fazia, né? Você sabe muito bem, né? Fazia tudo que tinha que fazer, só que eu usava preservativos. Aqui eu chamo a atenção para você, preservativo não é 100% seguro. Nem contra a doença, nem contra a gravidez. Eu usava preservativo e essa mulher estava grávida. Para ser bem direto, sei que nós estamos no meio de comunicação, não sei quem está me vendo, espero que você compreenda o que eu estou dizendo. Depois do ato sexual, eu fui tirar o preservativo e não tinha nada dentro do preservativo. Então era claro que a mulher estava grávida. Só que ela não queria ter o filho. Eu falei, então ótimo. Então a gente paga o aborto. Ou seja, eu fui cúmplice do aborto. 3 realidades. Primeira, fui mandado embora do meu emprego, não tinha mais dinheiro. Segundo, o agiota que ameaça a minha família e se eu não pagasse, ele iria matar minha família. Terceira, o aborto. Então todo o dinheiro que eu tinha em relação ao meu trabalho, eu tive que pagar o agiota, pagar aquilo que eu devia e pagar também o aborto. Eu louvei a Deus pela Santa Igreja, porque se hoje eu sou padre, é porque a igreja hoje me permitiu ser padre. Antes mesmo de eu ser padre, porque aqueles que são cúmplice de aborto não podem ser ordenados sacerdotes. O meu processo, estou adiantando um pouquinho a história, o meu processo foi parar em Roma. E lá em Roma, antes mesmo de eu ser padre, a igreja, sem querer saber quem era, através do meu bispo diocesano na época, diz, você vai ser padre e nós deixamos você ser padre. Está aqui o número do artigo que você é padre. Só que aí, dentro dessas 3 realidades, aconteceu o meu encontro pessoal com Jesus. E aqui eu quero louvar a Deus pela minha família. Minha mãe, meu pai, minha irmã. Todas as vezes que eu chegava em casa, às vezes muito tarde, bêbado às vezes, minha mãe falava, graças a Deus você chegou. É ou não é? Você, mãe, deve ver a mesma experiência, você tem o teu filho assim. Você às vezes não quer nem saber como é que o teu filho chegou. Você quer saber que o teu filho chegou e isso basta. Por todos os desesperos que você faz. Minha mãe, ela tinha a mesma experiência. Independente do que eu vivia, o importante era que eu tinha chegado e para ela era um alívio. Aí minha irmã que falava, você vai matar a mãe, ela reza o tempo todo por você. Eu falei uma besteira que hoje eu dou graças a Deus. Eu falava assim, ela está rezando porque quer. Eu não estou pedindo que ela reze. Hoje eu dou graças a Deus porque ela rezou. Até que chegou um dia que ela me convida para ir numa missa. Aplauda as mães e os pais. Continue rezando pelos seus filhos. Não canse de rezar pelos seus filhos. Se eu estou aqui é prova de uma oração fervorosa de uma mãe e de um pai. Até que um dia ela me convidou para ir em uma missa. Missa? Tá louca? A missa que eu tinha na cabeça era a missa da tosse. Por que era a missa da tosse? Era a missa no nada contra, nada pessoal. Onde só tinha velhinhos na missa que eu conhecia, lá quando eu fiz o crisma com 14, 15 anos. Era a missa que eu ia, que era aquela missa do... aquela missa que você vai, que o padre quer falar, mas o padre não consegue de tanta tosse que o povo inventa. Era a concepção que eu tinha, missa da tosse. Um dia minha mãe me chamou, vamos numa missa. Eu falei, missa? Aí na minha cabeça, eu vou encontrar um monte de velho chato que vai ficar tossindo o tempo todo, aquelas músicas chatas, aquele padre que não vai saber o que ele está falando. Não vou. Mas aquele dia minha mãe insistiu de uma maneira diferente. Sabe quando a mãe fala de uma maneira diferente, que você sabe que é Deus falando pela boca da tua mãe? Vamos. Tá bom, fui. Cheguei lá, era no santuário do Terço Bizantino em São Paulo, do Padre Marcelo, sou de São Paulo. E aí cheguei lá, aquela multidão de gente, banda, bateria, e eu já abri os meus olhos e falei, o que é isso? Isso aqui é igreja? E aí começou a missa, e aquele padre grandão, né, o Padre Marcelo Rossi, que pulava, louvava, fazia isso e tal.
Falei, nossa, aqui é diferente. Tá, me senti bem, me senti acolhido, era diferente, não ouvi tosse, tinha uma música legal, né? Acabou a missa, o padre Marcelo dizia assim, vamos agora passear com o Santíssimo no meio do povo. E eu, quem? Vamos agora passear com Jesus no meio do povo, ele vai passar no meio de vocês. Então quando ele estiver passando pelo meio de vocês, peça, interceda, grite, faça alguma coisa. Eu não entendendo nada, né? Não sabia quem era Jesus, sabia que era Jesus, aquele que tinha sido morto e ressuscitado. Mas Jesus na hóstia consagrada eu não sabia. E aí começou a procissão. Jesus que passava no meio do povo, cantos, músicas, a oração em línguas, que eu falava, esse povo está ficando doido, esse tal de lá. Esse povo está ficando doido, mas tudo bem, estou me sentindo legal aqui, sem precisar bebida, sem precisar de nada. E aí Jesus passa na minha frente, engraçado, tá vendo essa faixa amarela aí, você que está bem na beirinha do corredor? Lá também tem da mesma forma. Eu estava bem sentadinho aí do lugar, Jesus passou. No que Jesus passou, ele passou uns 3 metros, o padre volta e faz assim com o Santíssimo na minha cara e dá a bênção com o Santíssimo. Naquela hora eu não senti mais minhas pernas. Começou um formigar nas minhas pernas, uma coisa quente, meu coração fazia assim, e aí veio um bolo dentro do meu coração e eu comecei. E aí eu querendo brigar comigo mesmo, estou ficando doido eu agora. Passou. E eu rezando em língua, aquele povo rezando em língua, e a oração, né? E aquela coisa. Eu lutando comigo mesmo, porque era uma coisa tão forte, e ao mesmo tempo racional. Estou ficando doido, ao mesmo tempo, estou ficando doido, O padre sobe, coloca o Santíssimo no altar. E diz, devia ter mais ou menos, não sei quantas pessoas tem aqui, mas devia ter umas 7, 8 mil pessoas, aqui tem um pouquinho, tem muito mais. Mas naquela missa que tinha umas 7 mil pessoas, ele diz, dentre todos vocês que estão aqui, um jovem está sentindo como as escamas que estão saindo do seu ouvido, e você está ouvindo a voz de Deus que te chama para um chamado específico. Foi a única coisa, aquilo veio com uma porrada na minha cara, puf! E eu falei, quero ser padre. Por isso, pense você que foi assim fácil, não. Pense você que foi simples. Fui falar com a minha mãe, um tempinho depois, se ela estiver me acompanhando agora, ela deve estar rindo de mim. Fui falar com a minha mãe, mãe, quero ser padre. Ela, o quê? Você ontem era um prostituto, hoje você quer ser padre? Tá louco. E aí aquilo que eu dizia no início, se hoje eu estou aqui, é porque eu não fiquei apenas nos dons pelos dons, mas eu busquei viver e busco na luta e nos pecados. Não sou santo não, na luta e nos pecados do dia a dia, eu busco não apenas viver os carismas e os dons do Espírito, mas busco ter uma vida no Espírito, que é ser a vida segundo o coração de Deus. E se hoje eu posso levantar a mão sobre aqueles que vêm confessar comigo e abençoar e perdoar, absolver o pecado, se hoje eu posso pôr as mãos sobre o pão e o vinho e fazer vir Jesus sobre as espécies do pão e o vinho, e se hoje eu posso ungir, se hoje eu posso batizar, não foi por merecimento, mas porque foi graça de Deus. Você é capaz. Se eu fui, você também é capaz. Padre, eu sei que inúmeros jovens lhe escutam, mas talvez até lhe escutando nessa vigília de Pentecostes, sente agora um negócio como o Senhor no coração. Aproveita, faz um apelo vocacional. O senhor que é o nosso reitor da casa do Seminário da Canção Nova.
E eles aí, veja como Deus dá voltas. Tudo que eu fiz, tudo que aconteceu, nem sei se os seminaristas sabiam assim detalhadamente da minha história. Hoje eu cuido desse povo, dos seminaristas. Hoje eu tenho que não apenas formá-lo num conteúdo, mas hoje eu tenho que ser exemplo para eles. Eu falo a você que está ouvindo neste momento um pouquinho do meu testemunho. Independente do pecado que você está, independente da miséria que você viva, o chamado de Deus é irrevogável. Amém. E antecede o teu pecado. O teu pecado não cancela a tua vocação. Amém. Não cancela. Quem tem poder para fazer isso é Deus agindo no teu coração e você respondendo. Você pode estar até se identificando com a minha história. Eu posso dizer apenas uma coisa como um apelo: vale a pena ser de Deus. Amém. E muito. Quem tem sede, vem a mim e beba. No seu interior, testemunho do Padre Anderson. Fluirão rios, correrão rios. Olha o rio que ele transborda agora sobre nós, da vida dele, da entrega, da dedicação a Deus. Você compreende o Evangelho? Eu quis o testemunho para ilustrar o que o nosso Senhor quer falar com você hoje nessa vigília de Pentecostes. Mais do que ficar parado no Evangelho, alguém que foi tocado por este apelo de Jesus, visitado por Ele de uma forma extraordinária, e pôde ouvir dele um apelo novo. Vamos ficar de pé, vamos cantar com Tony Alice, estou à espera. Uma unção maior, uma unção melhor. Nem preciso eu me delongar, mas eu só quis, na verdade meu desejo era que ele viesse testemunhar mesmo. Acho que você entendeu o Evangelho. Se você tem sede, venha. Ouviu? Chama seu irmão, pergunta se ele tem sede. Se ele tem sede, fala, chama ele. Você tem sede? Se ele falar que tem, chama. Que ele pode ser saciado agora. Alguém quer saciá-lo nesse momento, com essa água viva do Espírito, que pode literalmente mudar as nossas vidas. O Papa Francisco, para terminar, no dia 12 de maio, na cerimônia de canonização desses mártires, dessas duas santas da igreja, ele falando de Santo Estevão, ele falava que os Atos dos Apóstolos insistem em dizer que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E o Papa vai definir para nós o que significa isto, cheio do Espírito Santo. Ele responde: significa que estava cheio do amor de Deus, que toda a sua pessoa, a sua vida estava animada pelo Espírito de Cristo ressuscitado, a ponto de seguir Jesus com uma fidelidade total até o dom de si próprio. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Segura na mão do seu irmão, diga para ela: não tenha medo de ser cheio do Espírito Santo. Não tenha medo de ser possuído pelo Espírito Santo. Não tenha medo de ser escravo do Espírito Santo. Levanta a mão dessa pessoa mais alto. Estamos na vigília. Amanhã celebraremos Pentecostes. Aquilo que o Espírito fez na vida do Padre Anderson é o que Ele quer fazer em nós, para que você volte para casa lembrando que é possível perseverar. É possível. Ele disse, ele não contou tudo, porque não dava tempo dele contar tudo,
Mas depois, mesmo sentindo o apelo do sacerdócio, o padre Anderson namorou. E por incrível que pareça, namorou com a sobrinha do padre Jonas Abib. Porém, o apelo não sumia do coração dele. Foi quando ele decidiu sair de São Paulo, vir a Cachoeira Paulista. O padre Jonas o atendeu, mandou me chamar, que eu trabalhava no vocacional. E ali, o padre Anderson fez os nossos encontros vocacionais daquele ano. Ingressou na comunidade. Deus é Deus. Depois Deus o leva para Roma. Ali se estuda mestrado. Do mestrado vai para doutorado. Hoje é o nosso doutor em liturgia da Igreja Católica. Olha que chique. Esse é o nosso Deus, que nos surpreende, que acho que surpreende até Ele mesmo. Então, como Santo Agostinho, não merecia nada, mas o Senhor foi dando tudo. Deu tudo, tudo. Esse é o nosso Deus. Canta, estou a esperar uma unção. Estou a esperar uma porção maior. Uma unção maior. Estou a esperar uma unção maior. Preciso de ti. Preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, Espírito de Deus. Oh, eu quero ver o teu poder agindo aqui. Peça para Ele. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o teu poder agindo aqui. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Mais uma vez, estou a esperar. Estou a esperar uma porção maior, uma porção maior do que tudo que eu já experimentei, Senhor. Eu quero sentir mais, muito mais. Estou a esperar uma unção maior, uma unção maior. Feche seus olhos e cante isso mais uma vez. Estou a esperar, estou a esperar uma porção maior, Pai. Uma unção maior, vinda do Espírito Santo. Nós estamos. Estou a esperar uma unção. Nós dependemos, nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Preciso de Ti, Espírito de Deus. Mais do que tudo em nossas vidas, preciso de Ti, Espírito de Deus. Eu quero ver o teu poder
Deixa o Espírito nos levar ao convencimento. Permita. Convencimento que só teremos saciedade se bebermos dele. Só seremos completo nele. É nele que está a nossa totalidade. No Senhor. Bebe, bebe, bebe. Quem tem sede, vem a mim e beba. Bebe. Bebe do Senhor agora. A tua vida não será mais a mesma. Assim como Ele mudou literalmente a vida do Padre Anderson, Ele quer fazer agora com a tua. Quero beber do teu Espírito, Senhor. Quero beber do teu Espírito, Senhor. Cante forte. Quero beber do teu Espírito. Eu quero beber do teu Espírito, Senhor. Eu quero beber do teu Espírito. Quero beber as tuas águas. Quero beber as tuas águas, Senhor. Senhor, quero beber das tuas águas, Senhor. Peça isso. Quero. Queremos ser saciados por Ti, Senhor. Queremos. Porque só o Senhor nos basta. Só o Senhor nos é suficiente. Queremos beber, Senhor, das Tuas fontes, dos Teus rios. Nós cremos que Tu és o Messias. Nós cremos que Tu és o Filho de Deus. Nós cremos que Tu és o Verbo encarnado, Senhor da história, Senhor das nossas vidas. É de Ti que bebemos, Senhor. Dentro de nós não há contradição. Nós cremos em Ti, Senhor. Não há controvérsias. Nós cremos em Ti, Senhor. Muda as nossas vidas, Senhor. Converte as nossas vidas, Senhor. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Bendito seja, Senhor. Glorificado seja, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!